Durante muito tempo, eu fiz uma espécie de coluna em um site e eu entrevistava os músicos, os artistas sobre quais eram as referências de leitura dessas pessoas. E elas sempre me diziam que as perguntas que eu fazia traziam algumas memórias que estavam praticamente apagadas, né? Eu perguntava muito sobre como elas começaram a ler e como elas começaram a colocar essa leitura em prática na vida delas. O episódio de hoje, Direto da Caverna, é o de número 9. Eu vou apresentar a primeira parte das minhas memórias, ou seja, talvez o episódio mais pessoal desse projeto novo que eu estou tocando aqui. E eu espero muito que vocês gostem. Eu sou Bruno Jaborandi, esse é o Direto da Caverna de número 9 e nele eu apresento a minha jornada de leitura. Para navegar nessas memórias e falar sobre elas, eu acho muito importante que eu reconheça, que eu saiba o meu lugar de privilégio nesse processo, ok? Fui criado em uma família que sempre estimulou a leitura, com pessoas que são leitores vorazes e que sempre trouxeram livros para mim e livros sempre fizeram parte do meu entorno e é incrível como eu me sinto confortável em ambientes como esses, em bibliotecas, em livrarias, é algo que é muito íntimo, muito pessoal que me deixa uma sensação de um acolhimento muito grande. E para começar a falar sobre isso, eu acho que o primeiro tipo de literatura que me impactou, que eu tenho memórias muito grandes com relação a isso, foi a leitura de histórias bíblicas. A minha mãe me presenteou com uma série de livrinhos. Eu lembro que eu era fascinado pela história de Jonas, né? Eu sempre pensava em Jonas e a baleia, que era como eu conhecia anteriormente. E além disso, eu ganhei um livro de minha bisavó, uma Bíblia em quadrinhos, que também foi muito interessante. Então eu preciso colocar como primeiro item dessa lista de livros que eu estou trazendo para vocês de jornada de leitura, as adaptações bíblicas para crianças. Bom, depois que eu passei por esse tempo lendo e tendo acesso a essas leituras de histórias bíblicas, eu comecei a me interessar muito por quadrinhos, principalmente em Turma da Mônica. Acho que, para quem mora aqui no Brasil, muitas pessoas têm essa memória afetiva ligada às produções de Maurício de Souza. Então, Turma da Mônica também fez parte da minha infância. Eu lembro que eu morava em uma casa e eu tinha uma cesta, uma espécie de balaio, assim, uma cesta de palha, onde estavam todos os meus gibis. Isso quando eu estava começando a ler, com 5, 6 anos. Foi a idade em que eu comecei a ler. E aí estavam lá sempre presentes os gibis também. Então os gibis, inicialmente, assim, foram muito importantes para mim nessa construção da minha jornada como leitor. Terceiro, assim, pensando sobre essas leituras que eu fiz, me vem muito à memória um livro chamado Marcelo Marmelo Martelo, de Ruth Rocha. É um livro incrível, assim, que eu reli recentemente, recebi aquelas mensagens de WhatsApp, que vem um monte de livros em uma biblioteca, e pude ler Marcelo Marmelo Martelo de novo. Sempre gostei de como o som das palavras podia ser similar, né? A questão dos homônimos, isso sempre teve presente, assim, eu sempre gostei disso com um sentido cômico, né, humorístico. Então, assim, Marcelo Marmelo Martelo, na minha jornada de leitura, é um livro para o qual eu olho com muito carinho e com muito amor e que tenho ele aqui em casa e que espero em breve poder ler para minha filha para que ela consiga pegar um pouco dessa história também. Imagina que você é ali um pré-adolescente no início da adolescência e você se vê imaginando muitas coisas, né, pensando em histórias, trazendo adaptações dos filmes para sua vida. Eu lembro que eu gostava muito de imaginar filmes que eu queria produzir um dia, né, até uns 14 anos o meu grande sonho era de ser cineasta e eu pensava muito em como adaptar algumas histórias que eu imaginava. E aí nessa época eu conheci o Pedro Bandeira na biblioteca da escola, estudava no Colégio Santa Úrsula, aqui em Maceió. Eu tive acesso ao livro Pântano de Sangue. E esse livro, assim, na época me deixou muito impressionado como Pedro Bandeira conseguiu colocar crianças, né, e adolescentes como protagonistas de uma história. E esse grupo, que ele chama de Os Caras, com a letra K, está presente em vários dos livros dele, né, de Pedro Bandeira. São várias adaptações que ele faz e vários livros eles estão presentes. Então, Pedro Bandeira, Pântano de Sangue. Quando eu comecei a querer ler coisas mais complexas, né, que exigissem um pouco mais assim do meu senso de leitor, né, das minhas habilidades como leitor, eu tive a sorte muito grande de conviver com um amigão, que é meu amigo próximo até hoje, chamado André Pereira. André é filho de professores universitários, então assim, ele tinha uma biblioteca muito interessante. E foi por ele que eu conheci Fernando Sabino, que é uma das grandes paixões que eu tenho assim, em literatura até hoje. E Fernando Sabino eu conheci por meio do Grande Mentecapto e depois descobri que minha avó
Também tinha um livro dele chamado Encontro Marcado. Comprei recentemente em um alfarrábio, que a versão que minha avó tinha estava um pouco deteriorada. Mas Fernando Sabino foi muito importante para mim. E a partir dele, depois eu descobri que eu ganhei um livro do meu tio também, que se chama a série Para Gostar de Ler. São livros com crônicas, com trechos curtinhos e sempre bem-humorados, voltados para crianças e pré-adolescentes. O título já diz tudo, né? Para Gostar de Ler. Bom, quando eu comecei a me interessar por música, querer saber um pouco mais, teve um livro que é mais voltado para o jornalismo literário, né? Para livros reportagem assim, que se chama Punk, Anarquia Planetária e a Cena Brasileira, de Sylvie Wessinger. Esse livro eu acho que eu li umas 3 ou 4 vezes na minha vida. Sempre revisito quando vou lembrar de algum tema mais interessante para falar sobre música. E foi um livro que abriu minha cabeça para esse lado do jornalismo reportagem, para as grandes biografias. Então foi um livro muito importante nessa construção do meu percurso literário. E essa foi a parte 1 da minha jornada de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra sempre de se inscrever, de ativar o sininho. Estou fazendo lives agora a cada 15 dias, mais ou menos. Então, fiquem atentos às produções que o canal está fazendo. Agradeço muito a vocês por terem assistido até aqui. E se prepare para o próximo vídeo, na semana que vem, que vai ser a parte 2 dessa minha jornada de leitura. Um abraço a vocês.